Olá, eu sou o professor Herbert e se você quer aprender física, matemática, ciência de uma maneira pouco convencional, fugindo daquela chatice do colégio, se inscreva no canal Física Zeitgeist. Então hoje a gente vai estudar física a partir do game PUBG. Eu vou falar de um conceito bem simples, uma matéria lá do primeiro ano do ensino médio, a primeira matéria que vocês têm de física, que é cinemática. A palavra cinemática, ela vem do grego kinema, e não é coincidência que parece com a palavra cinema. Sim, elas têm a mesma origem, porque quer dizer movimento. Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Chaves, por que não aguenta e vê o filme até o fim, hein? Vê como se tem uma baleia me tapando tudo. Então aqui a gente vai estudar o movimento no caso do avião aí do PUBG, quando começa o jogo, né, antes do soldado pular ali, ele tá num avião e depois ele salta de paraquedas. O avião ele tá com uma velocidade que pode ser calculada, e aí é isso que a cinemática estuda, né? A velocidade, o tempo, tudo que está relacionado com o movimento. Porém, a cinemática não se preocupa com as causas do movimento. Então depois, em outra matéria que é mecânica, que aí estuda as forças, por que entrou em movimento. Por exemplo, para esse avião estar flutuando, tem que ter alguma força aí segurando ele, né? Que no caso é a força aerodinâmica, que é coisa para outra aula. Mas aqui na cinemática a gente vai se concentrar não nisso, né? Não vamos esquecer as causas, vamos se concentrar só no movimento. Então ele está lá com uma velocidade, a gente vai estudar esse movimento. E a primeira coisa que a gente tem que ver é, quando a gente fala de movimento, a gente está falando de algo que se desloca no espaço. Então a primeira variável aí que a gente tem que entender é essa, o espaço. Aí a outra variável é o tempo, né? Ele está se deslocando à medida que o tempo está passando para frente. Então, para começar, existe um símbolo, né? Quando a gente vai trabalhar com o espaço, a gente usa um símbolozinho que chama ΔS. Esse ΔS, quando você ensina para o aluno pela primeira vez, ele fica tipo meio, delta o quê? Aí confunde com aquele delta da matemática e acaba fazendo uma confusão, por isso, por essa falta de simbolismo. Mas é só um nome que a gente dá para o espaço, né? Então o espaço a gente costuma simbolizar ele pela letra S de space, né? Do inglês space. E o delta, então fica delta S, delta space, o delta significa variação. Por que variação, né? Porque eu estou falando de movimento, então ele está variando o espaço, ele não está só em um lugar do espaço, ele vai estar em vários lugares do espaço. Aí no caso aqui, o que eu fiz? Eu marquei lá no mapinha, você pode marcar você marca algum lugar. Por que eu marquei? Quando você marca esse lugar, ele coloca na tela a distância que você está daquele lugar, em metros. Aí, como ele dá essa marcação, fica fácil da gente medir o deslocamento espacial. Então, eu vou pausar aqui em algum espaço para ser o nosso espaço inicial. Ou seja, S1, S de space, space 1, espaço inicial. Eu pausei aqui bem no 465 metros, ou seja, ele está a 465 metros do local que eu marquei. O local que eu marquei não importa, né? Não importa. Eu só marquei para a gente ter essa referência, para ter esse número. Não importa o total, porque vocês vão ver que eu vou pegar dois locais, então eu pausei aqui no 465 e eu vou pausar num segundo local. E aí a gente vai fazer as contas com esses dois locais. Aí eu vou despausar aqui e ele continua, então ele está indo. Ó. Tá vendo que está diminuindo? Por quê? Porque ele está chegando, ele está se aproximando. Então eu vou pausar de novo aqui no 244 metros. Então vai ser o meu
S2, ou seja, Space 2, que é o meu segundo lugar no espaço. Ou seja, aí a gente já pegou a simbologia do espaço 1, S1, pegou a simbologia do espaço 2, S2, aí eu posso calcular o deslocamento dele, que é o que a gente chama de ΔS, a variação do espaço. Como que calcula? É só você subtrair, né? Então, por exemplo, para ficar fácil, vamos supor que você está no quilômetro 2 e aí você vai para o quilômetro 4. Quanto você andou? Você andou 2 quilômetros. Como que você faz essa conta? 4 menos 2 é igual a 2. Então você se deslocou 2 quilômetros. No caso aqui, então eu vou fazer 465 menos 244, 221 metros. Então, esse é o deslocamento. O avião percorreu 221 metros. Esse é o ΔS. Então, nas outras aulas a gente pode explorar um monte de coisa aí dentro do jogo para a gente explicar ciência, matemática, física através do game.